Boa tarde a todos. Bom, eu só não estou conseguindo ver o. Ah, não, estou conseguindo ver o tempo. A gente vai começar aqui. Vamos falar sobre ansiedade e relacionamento. Quem quiser mandar perguntas, né? Nós vamos tirar as dúvidas hoje sobre esse tema. Sejam Isso todos mesmo. muito Quem bem-vindos. quiser já convida o amigo para assistir, né? Já clica aí no aviãozinho, já manda essa live para as pessoas. Ah, é verdade. Compartilhar com o máximo de pessoas possível. Bom, a gente pensou, né, eu e a Mari, em fazer esse tema justamente porque, assim, com a questão da Covid, né, eu tenho visto nos meus atendimentos as pessoas muito ansiosas, muito mais ansiosas, mais nervosas, mais preocupadas, inseguras, até porque, em decorrência dessa situação mesmo, né. Então, a gente pensou em juntar e falar sobre ansiedade por causa do coronavírus e juntar com relacionamento também, né. A ideia da live foi mais por causa disso, assim, pela procura mesmo, né, das pessoas em falar sobre esse tema. Legal. E antes da gente começar, Jéssica, é legal a gente se apresentar, né, para as pessoas que não te conhecem, conhecem, né? Ah, é verdade. Bom, gente, prazer, eu sou a Jéssica, né, meu nome é Jéssica Fire, eu sou psicóloga, e hoje eu estou aqui recebendo a Mariana no meu Instagram. Quer se apresentar, Mari? Seja muito Sim. Meu nome é bem-vinda. Mariana Jordanov, eu sou naturóloga e terapeuta integrativa, né? E o foco do meu trabalho é ajudar mulheres a resgatar a identidade, relembrar quão maravilhosas elas são e resgatar toda a força e o poder e a autoestima, né? Porque muitas vezes nesse caminho a gente se perde de nós mesmas, né, Jéssica? É verdade. A ideia é essa, né, que a gente também fale muito sobre a autoestima hoje e como o aumento da autoestima, né, pode fazer com que os sintomas de ansiedade diminuam e as pessoas saibam lidar melhor com isso, né, de uma forma mais tranquila para esse período que a gente está passando. Verdade. Então, se vocês tiverem dúvidas, já podem mandar para a gente, né? E a gente vai responder hoje aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é o fato da ansiedade nossa estar aumentando mesmo. Isso é uma característica do momento que a gente está vivendo, né? Principalmente para quem está no Brasil, porque ainda está vendo o número de casos aumentar, ainda está vendo a situação, vou chamar de fora do controle, né? Então, assim, tem pessoas que estão muito inseguras com relação ao emprego, à própria saúde, à saúde das pessoas que amam. Então, é uma situação peculiar, né? Uma situação diferente. O que faz que a nossa ansiedade aumente, que a gente fique mais estressado, né? Mais nervoso, ou às vezes desconte na comida, ou às vezes compra demais, às vezes trabalha demais, queira malhar demais. Mas é importante a gente tomar consciência, entender assim que essa ansiedade pode ser por um momento circunstancial, né? E o que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer de uma forma prática para lidar com esse momento, né? É verdade. E muitas vezes nesse processo a gente acaba descontando nas pessoas que estão mais próximas da gente, né? Então, se a gente não consegue gerenciar as nossas próprias emoções, se a gente não consegue lidar bem com essa ansiedade, se a gente não tem práticas mais saudáveis para gerenciar tudo isso, todas essas emoções, a tendência é que que a gente exploda com aqueles que estão perto da gente, né? E durante essa quarentena a gente viu muito isso. Famílias sendo desfeitas, muitos divórcios. A gente viu um aumento também da agressividade, né? Da violência contra a mulher. E tudo isso é muito triste, né? Porque mostra que é um sinal que a gente não consegue lidar com as nossas próprias emoções, que a gente não consegue lidar com momentos que exigem uma demanda emocional, né? Um equilíbrio emocional nesse sentido, né, Jéssica? É verdade. As emoções ficaram muito mais à flor da pele mesmo, né? E é uma experiência assim que ninguém tinha vivenciado, né? Ninguém tinha passado por isso, de estar numa pandemia, de ter que ficar em isolamento social, né? A gente está convivendo muito mais próximo, então as emoções realmente elas ficam mais afloradas mesmo, né? Por isso que é importante a gente trabalhar a inteligência emocional, saber como lidar com as pessoas, né? Como lidar com as pessoas que nos cercam, né? Que estão
à nossa volta, assim. E no caso da ansiedade, é importante a gente também falar que tem dois tipos de ansiedade, né? Tem a ansiedade positiva, que é aquela quando você canaliza um projeto, né, e você coloca aquilo em prática, e tem a ansiedade negativa, que é quando você nem vivenciou aquela situação ainda e fica só pensando tudo de ruim que pode acontecer, todos os problemas que podem, né, ocorrer no percurso, e às vezes é uma ansiedade tão negativa que até paralisa a pessoa, né? E ela tem respostas assim, violentas, agressivas, ou de procrastinar, de ficar paralisado, né? Às vezes até o início de um humor deprimido, né? De ficar realmente muito prostrada, assim, né? Então eu acho fundamental a gente trabalhar as nossas emoções, né? E saber gerir as nossas emoções de uma forma mais saudável e equilibrada, né? Isso que você falou é muito importante, porque e tá muito vinculado com a nossa autoestima, né? Porque se eu confio em mim, se eu sei das minhas capacidades, se eu sei valorizar as minhas qualidades, eu sei que as coisas vão ficar bem, independente do resultado, né? Se eu confio na minha própria capacidade, eu sei que mesmo que os resultados não sejam da forma que eu espero, eu confio que eu vou dar conta, né? Eu vou dar essa conta emocional de gerir tudo isso e seguir em direção a algo melhor, né? Então, quanto mais eu confio em mim, quanto mais segurança nas minhas próprias capacidades, mais eu consigo lidar com essa ansiedade, né, Jéssica? Exatamente. E para fazer uma boa gestão das emoções, né, para a gente poder gerir de maneira saudável as nossas emoções, eu preciso saber, primeiramente, né, minimamente, o que eu estou sentindo. Né? É muito comum as pessoas não saberem nem discriminar, né, nem dar nome para o que está sentindo. Então, tem mais a tendência a reagir, né, a explodir, a ser violento, a ser agressivo com as palavras, ao invés de agir, né? Então, no momento que eu tomo consciência das minhas emoções, o que que eu estou sentindo, né? Ah, é um aperto no peito, é uma angústia, é uma tristeza, é uma alegria, é a própria ansiedade, né? No momento que eu tomo consciência, aí eu sei o que fazer. Agora, se eu não tomo consciência, eu apenas reajo o tempo todo, né? O tempo todo as pessoas, às vezes, estão reagindo e não tem esse movimento, assim, de centrar, de parar e refletir. Ah, não, o que que essa situação me provoca, né? É medo? É ansiedade? E daí o que que eu posso fazer para lidar com essa situação da melhor forma possível, né? Eu acho que é Ai, necessário um maravilha. autoconhecimento, né? Muito grande. E isso é muito legal, porque às vezes a gente está tão desconectada da nossa essência, da nossa verdade, que a gente não sabe nem o que a gente está sentindo, né? Então, não existe esse olhar para dentro, essa autoconsciência de falar, mas espera aí, que é isso, né, na minha vida? Que é esse turbilhão que eu estou vivenciando? Então, é quando eu consigo parar e olhar para a minha vida como um observador externo, né? Não envolvida naquelas emoções, não deixando tudo aquilo me dominar. Quando eu consigo olhar, parar e analisar, né? E é como você falou, isso exige um alto grau de autoconhecimento, né? De olhar, de ser capaz de se conhecer para verificar como que você reagiria naquelas determinadas situações, né? Então, se eu sei quem eu sou, se eu conheço os meus padrões de reações, né? Eu consigo também prever. E dessa forma eu consigo também evitar muitos problemas na minha vida, né? É verdade. Eu gosto muito dessa frase, assim, né? De agir ao invés de reagir, né? Às vezes as pessoas estão tão no automático ali que você vai vendo que tem uma sequência dos mesmos comportamentos, né? Por exemplo, uma pessoa ansiosa. Ah, eu estou ansiosa por causa de uma prova que eu tenho. Aí eu fico tão ansiosa que eu vou limpar minha casa, vou limpar meu guarda-roupa, vou fazer tudo e não vou estudar para aquela prova. Aí vai chegando os dias, né? Vai ficando próximo da prova, eu estudo de madrugada, estudo na manhã do dia da prova, faço aquilo correndo, né? Às vezes não consigo dormir direito, não consigo comer direito, fico completamente ansiosa, assim, e faço uma prova ruim, justamente por uma sequência de comportamentos, né? E no que eu tomo consciência, eu posso olhar aquela situação e ver assim, não, tudo bem, essa situação me deixa ansiosa, é um fato. O que que eu vou fazer de antemão para me preparar para isso?
Eu vou fazer um cronograma, por exemplo, vou pedir alguém ajuda, eu vou me organizar, eu vou sentar aqui, vou estudar, eu vou arrumar meu guarda-roupa depois que eu tiver estudado 3 horas para a prova, né? Não sei, assim, que ação que eu vou ter assim, de concreto para lidar com aquela situação que me deixa ansiosa, né? Você falou dos relacionamentos, isso acontece muito, assim, né? Às vezes eu estou num dia irritado, né? A gente está num dia, todos nós, né? Acontece isso. Você está num dia mais irritada, mais nervosa, estressada, tudo dando errado no seu trabalho. Não é o dia que a gente vai ter DR de relacionamento, né? Não é o dia que eu vou pegar coisa lá do passado e vou falar assim, ai, vamos discutir sobre a sua primeira ex-namorada, né? Vamos supor. Não é um dia que a gente vai fazer isso. Assim, eu vou me preparar para ter uma conversa que às vezes pode ser um pouco mais difícil, né? Eu acho importante a gente ter consciência assim, e ter atitudes mais assertivas mesmo, né? E a Peçanha Marta escreveu: quando eu me sinto ansiosa, procuro fazer uma atividade física. E isso é incrível, né, Jéssica? Porque ela canalizou aquela ansiedade para algo positivo, né? Então ela tá, claro que tudo com moderação, né? A gente tem que perceber também o equilíbrio, né? Porque de repente você faz muita atividade, também vai ter um desgaste no seu corpo, né? Então tudo que você fizer, que seja com equilíbrio, que seja respeitando o seu corpo, respeitando as suas emoções, para que possa ser uma coisa produtiva para você, né? Então, buscar atividades que para que você canalize essa força, essa energia, porque é que nem você falou, a ansiedade também tem um papel, né? Ela também tem algo positivo para nos trazer, né? Então, saiba canalizar isso para algo positivo e produtivo, né? Então, como eu posso me preparar para isso, né? Então, a ansiedade tem esse papel de me avisar que algo tá, tá acontecendo, né? E que eu posso me preparar, então eu posso me planejar, eu posso ter atitudes mais positivas, e tudo isso te leva para os resultados que você quer e não aquilo que você não quer, né, Jéssica? Exatamente. A ansiedade positiva é toda vez que eu tenho uma ação com respeito ao que está me preocupando, né? Então, assim, você tem uma ação concreta, né? Você consegue visualizar algo que você está fazendo. Agora, a ansiedade negativa é quando eu estou só na minha cabeça pensando assim, ai, tudo de ruim que pode acontecer, mas estou deitada na minha cama sem fazer nada, né? Então, assim, eu não estou agindo em prol dos meus objetivos, né? Uma coisa que eu acho interessante também é diferenciar assim, o que é uma ansiedade real do que é uma ansiedade totalmente imaginária, né? Igual os exemplos que eu dei, uma prova, uma DR, né? Às vezes uma conversa que eu preciso mesmo ter com meu parceiro, né? Que a gente precisa chegar num denominador comum, precisa conversar, é uma coisa real, assim, né? Pode ser que eu fique ansiosa por causa disso, mas é um problema real. A prova tem uma data, né? Tem um dia para acontecer. Agora, uma ansiedade imaginária é quando eu estou aqui pensando assim, ai, daqui a 3 meses, será que eu vou ter emprego? Será que daqui a 3 meses eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será que eu vou conseguir viajar? Quando que eu vou conseguir viajar, né? Ou ficar pensando em coisas assim que eu não tenho controle. Aí é um gasto de energia em vão, porque é algo que não está nas minhas mãos. A prova, estudar para a prova, ou ser mais assertiva nos meus relacionamentos, né? Saber me posicionar, me colocar, é algo que está na minha mão de mudar, né? É algo que está na minha mão de trabalhar. Agora, assim, o que vai acontecer na minha vida daqui a 3 meses, um ano, 6 meses? Não tem como, né? O que eu posso lidar é com hoje, assim, né? Se eu tenho um objetivo para daqui a 6 meses, o que eu estou fazendo hoje para conquistar aquele objetivo? Agora, enquanto eu estou só na minha mente, assim, pensando em todos os problemas que podem vir a acontecer, eu não estou fazendo nada de concreto, né? Nada de real, assim. Eu E tô... eu observo muito esse padrão nas minhas clientes, né? Essa questão do controle. Então, eu quero controlar tudo, eu quero que tudo saia dentro do esperado, né? Eu quero prever tudo, eu quero moldar o comportamento do outro e manter esse controle. E aí, quando você tenta controlar tudo, você se esgota, né? Porque é uma energia de tensão muito grande que você traz para você mesma, né? Então, você está se tensionando, você está trazendo todo esse desgaste, essa tensão para o seu corpo, e esses hormônios vão ser liberados na sua corrente sanguínea, né? Esses hormônios de estresse. Então, você está prejudicando todo o seu organismo em prol de uma coisa que você nem sabe
se vai acontecer ou não, né? Então, eu sempre recomendo assim, solta, né? Solta o ar, solta as expectativas, solta, abre mão do controle e começa a confiar mais, né? Começa a criar caminhos para que seja mais leve, né? Porque a nossa vida pode ser mais leve, pode ser mais agradável, pode ser mais divertida. E tantas vezes a gente está ali nessa tensão, nesse estresse, nessa pressão, né? E se eu soltar, tudo pode ser muito melhor. Você está falando do estresse, é o cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, assim. Tem estudos que mostram que se o seu celular apita, assim, né? Tá aquela luzinha, e você não olha imediatamente, algumas pessoas têm um aumento de cortisol, né? E tem aumento de cortisol porque começa a pensar assim, nossa, meu celular apitou, deve ter alguém que morreu, deve ter algum problema, deve ter alguma coisa que eu não estou sabendo, eu estou perdendo o controle, que eu tenho que responder imediatamente, né? E aí, quando você vê, assim, você tem uma elevada, né, um aumento do estresse, assim, do cortisol, aí depois você abre a mensagem e vê que era grupo de família mandando bom dia, né? E é isso que acontece com a gente o tempo todo, né? O seu chefe fala que quer conversar com você, aí você tem aquele estresse. Aí depois ele fala assim, ah, não, quero combinar suas férias, aí você relaxa. Aí seu parceiro fala que quer conversar e tem aquele estresse. E depois vê que não é nada daquilo e relaxa, né? Mas tá vendo, assim, como que é viver sempre ali na beira do precipício, assim, né? Sempre viver no medo, né? Alguém aí comentou sobre falta de ar. Falta de ar é um sintoma, né? Então a gente precisa observar isso. É meu corpo falando que as coisas não estão bem, né? Tem pessoas assim que tem dor de estômago, dor de cabeça, queda de cabelo. Tem gente que fica tão nervosa assim que tem vômito, né? Tem diarreia, não consegue comer. Então, assim, é o nosso corpo sinalizando, né? Eu gosto muito de pensar assim, tá, no pior cenário possível, né? Eu estou dando o exemplo da prova porque ficou na minha cabeça, né? Mas assim, no pior cenário possível, se eu não conseguir passar nessa prova, se eu fizer o concurso e não conseguir passar, ou se o meu parceiro terminar comigo, no pior cenário possível, o que vai acontecer? Vou ficar triste, vou chorar um pouquinho, mas vou sobreviver, né? Eu vou seguir com a vida. Então, assim, Exato. talvez não faça tanto sentido a gente for para pensar por que ter esse estresse tão grande assim, né? Porque a vida é ciclos, né? Eu tenho começo, eu tenho meio, eu tenho morte das coisas, né? Tem ciclos que se fecham para outros começarem. Então a gente fica pensando em tantas coisas ruins que podem acontecer, que às vezes é aquela coisa ruim que a gente chamou de ruim, que foi o começo de algo maravilhoso na sua vida, né? Comigo já aconteceu isso várias vezes, assim, às vezes um relacionamento que acabou, que eu chorei, fiquei triste e tal, e depois me abriu para conhecer, para ser uma pessoa melhor e conhecer um parceiro que tenha mais afinidade comigo, né? Emprego, às vezes você ser mandado embora ou sair de um emprego e depois você começar a trabalhar com uma coisa que você gosta, ou ir para um emprego que tem mais a ver, né, com a nossa, né, com a sua vontade mesmo, né, com o seu ideal, com a sua meta de vida, né? Então, assim, nem tudo é ruim, né? Às vezes a gente só fica imaginando, assim, aí qual que é a pior coisa que vai acontecer, mas aquela pior coisa não necessariamente é tão ruim assim, né? Tudo Exato. passa de saber como a gente está olhando, né? Como a gente está lidando. E muitas vezes a gente cria um cenário muito pior do que a realidade, né? Então, se a gente não consegue gerenciar os nossos pensamentos e trabalhar efetivamente, né, para colocar pensamentos mais positivos, para mudar o cenário mesmo mental que a gente criou. Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, vai acontecer isso, 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 chega lá, não aconteceu nada, né? Então, você pensar em você mandado embora, chegou lá, era uma promoção, né? Então, é muito É mais, verdade. é preferível você pensar sempre num cenário mais positivo, né? Que aí você vai se elevar ao invés de se diminuir, né? É. Ah, eu acho muito interessante essas percepções, assim, né? Porque às vezes o pior que nos acontece nem é tão ruim assim, né? Nem foi tão ruim assim, né? Eu tenho exemplos disso na minha vida, eu imagino que você também tem, né? As pessoas que estão nos assistindo também tenham, né? O ponto é o que que eu vou fazer com aquilo, né? O que que eu vou fazer a partir daquele problema, né? Enquanto a gente está só fixo no problema, né? Está só olhando a dificuldade, a gente não consegue parar e pensar além, né? Eu acho, assim. Aqui a Mari Manso escreveu: Faço terapia há muitos anos e hoje vejo as coisas de forma mais clara, com menos ansiedade. Vivia nesse precipício,
E isso era muito ruim para mim. E é isso mesmo, né? Aqui a Peçanha colocou também aqui, o ansioso acredita em cada cenário negativo, né? E é isso É, mesmo. Então, quando eu começo a perceber, tá bom, qual que é o evento, né? O que está acontecendo? E eu paro e penso, eu observo, né, os meus pensamentos, e aí eu começo conscientemente a mudar esses pensamentos, a trazer pensamentos mais positivos, mais fortalecedores, né? Ao invés de pensamentos que me colocam para baixo. Então, eu posso e devo, né, gerenciar os meus próprios pensamentos de forma consciente para alterar esses padrões mentais, né? Porque a gente vai construindo esses padrões ao longo da vida. E quando eu consigo conscientemente entender tudo isso e fazer um esforço, né, para alterar, eu altero também a forma como eu me sinto, né, Jéssica? eu acho muito interessante o que a Marta falou, né, do ansioso, porque é isso, assim, a pessoa está sempre vivendo na iminência de um problema, né? Não aconteceu nada ainda, ela já está imaginando assim, nossa, como que problema que vai ser o próximo, né? O que que vai acontecer? No relacionamento a gente vê muito isso, assim, a pessoa ter uma briga por um problema que nem aconteceu ainda, né? Por uma discussão assim que nem faz sentido. E aí é importante a gente tomar consciência que às vezes é uma questão de ansiedade mesmo, né? Por exemplo, sei lá, você brigar com seu parceiro por causa de uma mensagem que você viu no Instagram, de alguém que curtiu a foto dele, por exemplo, né? Não teve traição, não teve problema, não teve nada ainda. E às vezes, assim, a gente pega uma experiência lá atrás que foi danosa, né? Que nos feriu, que nos machucou, e projeta tudo para aquele momento ali presente, né? E não consegue gerir a emoção mesmo de ver assim, poxa, o que está acontecendo aqui agora? O que está acontecendo é que teve uma moça que curtiu a foto. Pronto. Só isso. Né? E a gente, às vezes a gente já pega, já vem com aquela briga, e já vem, né, já vem imaginando assim, ai, como é que vai ser o divórcio, quem que vai sair de casa, quem que não vai sair de casa, quem que vai fazer a mala, quem não vai. Aí depois você senta, vê que não era nada daquilo e desgasta o relacionamento por causa de uma coisa boba, né? Então, assim, eu acho muito importante o ansioso tomar consciência mesmo, né? Porque às vezes a pessoa vai tendo tanta ação assim, sem pensar e refletida, e isso vai desgastando a relação, né? Vai tendo tanta briga sem necessidade, né? E isso vai minando, às vezes, o sentimento, né? E não só a relação, como também desgasta a própria pessoa, né? Porque o tempo todo ela está vivendo aquilo como se tivesse acontecido, né? Tem pessoas assim que vivem uma traição que nunca aconteceu, mas já está imaginando, 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 e se comporta como se já fosse traída, né? Então, assim, a gente percebe que é uma questão, assim, que a pessoa precisa trabalhar em consultório, né, trabalhar em terapia, assim, justamente para não deixar minar os relacionamentos, né? Eu percebo muito, assim, quando a pessoa não trabalha, ela só vai trocando de parceiro, né? Porque a questão dá nela, assim, enquanto ela não para e toma consciência do comportamento, né? Do por que que ela imagina que isso vai acontecer, né? Por que que ela está projetando isso, ela só vai trocando de parceiro, né? Por isso que é importante a gente parar, se analisar, ter inteligência emocional e ver assim, poxa, por que que essa minha ansiedade está sendo negativa, né? Tá como se eu estivesse na beira do precipício o tempo todo, né? E por que que eu não posso usar essa ansiedade para um lado mais positivo, né? Para um lado que seja benéfico. Esse exemplo que eu dei do relacionamento, eu posso parar e pensar assim, nossa, meu parceiro vai me trair, vai me enganar, vai mentir para mim, né? A relação vai acabar. Eu posso pensar tudo de horrível que pode acontecer, ou eu posso parar e pensar assim, não, o que que eu posso fazer para ser uma boa pessoa nesse relacionamento? O que que eu posso fazer para melhorar a minha relação? Que livros que eu posso ler? Que tipo de conversas que eu posso ter? Que tipo de amizade que eu quero me cercar? Assim, como eu posso me melhorar como ser humano, né? Para ter boas relações, assim. Eu acho que a ansiedade positiva, a gente olha muito mais para dentro, né? Isso acaba alterando o nosso meio, né? Altera as pessoas que estão à nossa volta. Isso é muito importante e é muito, muito, muito sábio, né? A gente olhar para dentro ao invés de projetar tudo isso fora, né? Porque o outro é só um reflexo daquilo que está dentro da gente, né? Então, se eu estou repetindo os mesmos padrões de relacionamento, se tá, eu estou atraindo os mesmos problemas, tem alguma coisa errada, né? Enquanto eu não curar isso, enquanto eu não tirar essas armaduras que eu mesma criei para me defender de algo lá atrás, né?
eu vou continuar repetindo esses padrões. Então, o autoconhecimento vem nesse sentido, de você honrar a sua própria história, de você fazer as pazes com o seu passado, né? E entender que os eventos do seu passado, eles são neutros, né? As interpretações que a gente dá, o impacto nas nossas emoções, que a gente deixa aquilo aflorar dentro da gente, é que faz toda a diferença, né? Então, quanto que eu vou deixando esse impacto de uma coisa que aconteceu lá atrás me definir e definir os meus relacionamentos e definir a minha vida, a minha sorte, né? Então, quando eu percebo a minha responsabilidade em tudo isso, né, de gerir a minha própria ansiedade. Então, se eu fui traída, que eu estou num novo relacionamento, se eu ficar sempre buscando provas de que eu estou sendo traída novamente, né? Se eu ficar sempre na defensiva, se eu ficar sempre ansiosa, esperando que isso aconteça, que tipo de vida eu vou levar, né? Que tipo de emoções eu estou construindo? E eu acabo construindo esse futuro mesmo, né? Então eu me torno tão insegura, tão defensiva que eu deixo de ser uma pessoa interessante, né? Eu acabo virando uma pessoa controladora, né? Então é importante a gente observar tudo isso e curar, né? Então trazer consciência para isso, trazer luz para esses padrões, para que a gente possa relaxar nesses relacionamentos, né? Para que a gente possa ser a gente mesmo, mas a nossa melhor versão, né? Exatamente, assim. E tem, você vê que tem dois tipos de pessoas, assim, né? Eu vejo dois tipos de pessoas, né? Quem tem um problema ou teve um problema e começa a pensar assim, ok, isso aconteceu na minha vida, por que que isso aconteceu? Né? A gente deu o exemplo da traição, assim, onde que eu estava nessa relação, como estava a relação, estava saudável, que postura que eu tinha, né? Então, assim, tem pessoas que pegam um problema e fazem algo a partir daquilo, né? E cresce a partir daquele problema. Aí você se trabalha mais, você começa a ficar mais atenta, assim, né? Que por exemplo, eu vejo a traição como sendo um sintoma, né? A traição é um sintoma que aquela relação não estava bem. E aí é duas pessoas o tempo todo, né? Duas pessoas que estavam naquele relacionamento. Então, assim, se você passou por uma experiência traumática, você pode pensar assim, ah, como eu posso trabalhar para que isso não me afete tanto? Ou para que eu perceba os sinais mais claramente, para que eu seja uma parceira legal, né, uma companheira legal, e não fique a chata, a pessoa que desconfia o tempo todo, que persegue o tempo todo. E tem pessoas que às vezes aquela questão que aconteceu lá no passado vai definir a pessoa para o resto da vida, né? Você vê que ela vai ficar o tempo todo na mesma fala de vítima, né? Ai, que eu fui traída, e por isso eu faço assim. Ai, que isso aconteceu comigo, e por isso que eu me comporto assim, né? Então a gente percebe assim que além de ser é uma visão totalmente negativa da vida, né? Que parece assim, aconteceu aquilo lá no passado e definiu para o resto da vida que todos os parceiros vão fazer a mesma coisa, né? E a gente esquece que aquilo foi uma experiência, né? E foi uma experiência que eu estava ali presente, né? Que a pessoa estava ali o tempo todo. Então, assim, se aconteceu daquela forma, que parcela de responsabilidade que a gente tem também, né? Na situação que a gente vive. Que é muito fácil virar e falar assim, ah, o problema é do outro, né? A culpa é do outro e eu não fiz nada, né? Mas eu estava ali também, né? E deixar das generalizações, né? Não é porque isso aconteceu em um relacionamento que vai se repetir, né? Então, muitas mulheres têm a tendência de falar assim, ai, nenhum homem presta, né? Então, porque um te magoou, porque um te fez sofrer, significa que todos são iguais, né? Então, quando a gente faz esse tipo de generalizações, é muito danoso para a nossa própria vida, né? Porque aí você entrou nessa crença, nesse padrão de que todos os homens são iguais, de que todos os homens não prestam, e aí você, quando você começa a se relacionar, você já entra nesse ciclo de ansiedade, né? De querer, de só esperar a hora que aquilo vai acontecer, né? Porque aquilo virou uma verdade absoluta para você, né? Então, é olhar para tudo isso com outros olhos, né? Que nem você falou, assumir a sua própria parcela, a sua própria responsabilidade naquela situação e ver em que pontos que você pode melhorar, né? Para um próximo relacionamento. É. Igual eu disse, assim, tem esses dois tipos de pessoas, né? E quais tipos que a gente se encontra, assim, né? Às vezes vai ter momentos
que eu vejo claramente, assim, eu tive esse problema e o que que eu vou fazer diante disso, né? E às vezes vai ter alguma outra situação que eu ainda fico ali no lugar de vítima mais tempo, né? Fico remoendo e tal, e não consigo pensar além, né? Mas o ideal é que a gente faça sempre esse exercício, né? Isso aconteceu na minha vida, por que que isso aconteceu, né? O que que eu posso fazer para melhorar numa próxima oportunidade, né? Para ter essa ideia de crescimento mesmo, mindset de crescimento, né? E não ficar com aquela questão fixa, né? Igual você disse, assim, nenhum homem presta, né? Nenhum emprego é bom, nenhuma pessoa me respeita, né? Olha, nenhuma pessoa no mundo inteiro, né? Nenhum homem no mundo inteiro é fiel. Então, às vezes, até quando a gente começa a se questionar, você começa a pensar assim, poxa, talvez não faça tanto sentido assim, né? Nenhum homem no mundo inteiro é fiel? Será? Mas será que é isso mesmo? Então, assim, eu gosto muito de plantar essa sementinha da dúvida mesmo, né? Será que é isso mesmo? Será que é desse jeito? Porque às vezes a gente tem uma visão tão assim, né? É esse caminho que eu pensei que fosse ser o melhor para mim, e a vida dá uma mudada, assim, né? As coisas mudam e abrem caminhos muito melhores, né? Mas basta ver o tanto que a gente tá consciente mesmo para perceber esses novos caminhos, né? Essas novas oportunidades, né? E é até nesse momento que a gente está vivendo também, né, da pandemia, assim, que a gente está mais em casa. Então, assim, tem pessoas que às vezes estão olhando isso como sendo a pior coisa do mundo, né? Tem outras pessoas que já estão vendo isso como uma oportunidade, né? Eu tenho plena consciência, assim, que não é com todo mundo, né? Tem pessoas que não estão podendo trabalhar, né? Que às vezes estão em casa, perderam o emprego e tal. Eu tenho consciência, assim, que não é para todo mundo que esse momento está sendo um momento fácil, um momento bom, né? Mas às vezes é um momento que a gente pode tomar mais consciência e definir para onde que a gente quer que a vida caminhe, né? Ou passar mais tempo com os filhos, passar mais tempo com a família, né? Fazer aquelas coisas que a gente sempre falava que queria fazer e nunca tinha oportunidade, né? E daí E, pensar o que que eu vou fazer a partir desse problema, né? A partir dessa situação. e outra coisa que é interessante sobre esse ponto que você colocou é assim, eu gostando ou não, a situação é dessa forma, né? Então, Né? o que eu vou fazer com relação a isso, né? Então, eu não tenho controle nenhum sobre essa pandemia, sobre o que eu preciso fazer ou não, né? Então, eu não tenho controle. A única coisa que eu tenho controle, que eu posso ter controle, é sobre as minhas ações, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções, né? Buscar essa autoconsciência para que eu possa me aprofundar em mim mesmo, para que eu possa passar por esse momento, por esse desafio da melhor forma possível. Né? Então, que nem a gente falou lá no começo, se por exemplo, minha rotina era muito fora de casa e de repente esse momento me obrigou, né, a estar mais na minha casa, mais com os meus familiares, e tudo isso pode me levar ao estresse, pode levar a brigas constantes na minha casa, ou pode me levar a eu me aprofundar nas relações, né? Então a gente observa nesses momentos que houve muitos atritos, né? Houve muitos divórcios até, por quê? Porque as pessoas não estão habituadas a estarem realmente em conexão, né? Então a nossa rotina muito atribulada, cada um tem a sua própria vida, né? Então, de repente, quando você é obrigado a estar no mesmo ambiente durante um longo período com aquela pessoa, de repente você se questiona realmente se aquela relação ainda faz sentido, né? Então, trouxe várias questões à tona, né? Às vezes, várias relações que já estavam desgastadas que foram potencializadas com isso. Então, é importante olhar para tudo isso com amor e entender que você não pode mudar a situação é dessa forma. O que você pode mudar é o que você vai fazer com relação a isso, né? Então, você tem a opção de ficar na vítima, de falar, isso acabou comigo, ou buscar novas oportunidades, né? Eu sei que não é fácil para todo mundo quando o dinheiro falta na mesa, né? Quando você não tem o que comer, isso tudo leva a um outro nível, né? Quando você não tem as suas necessidades básicas supridas, é muito difícil você falar em qualidade de vida se você não tem nem o básico, né? Mas a forma como você vai lidar com tudo isso é a sua escolha, né? Então você pode tentar vivenciar esse momento da melhor forma possível, né? E ser mais agradável para as pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, se você está nervoso, não adianta você descontar nas pessoas que estão à sua volta, né? Porque isso vai
criar um efeito em cascata, né? Vai ficar todo mundo nessa energia, nesse clima horrível, né? Então a gente tem que saber gerenciar também tudo isso. Eu acho muito importante o que você está falando, assim, né? Que às vezes a questão da pandemia só trouxe à tona coisas que já estavam ali, mas que a gente estava distraído, assim, trabalhando, se ocupando, comprando, né? E aquele problema estava ali, mas talvez eu não estivesse olhando tanto, né? Eu não estivesse observando tanto. Então, eu acho importante, assim, a gente não gastar energia com coisas que nós não temos controle, né? Isso tem que ser um mantra nesse momento. Se é uma coisa que eu não tenho controle, se é algo que não está fora das minhas mãos mesmo, né? Eu não preciso gastar energia com isso agora. E eu acho importante também, assim, de prestar atenção nessas coisas que vieram à tona, né? De casal e tal. De às vezes estar no momento mais sensível, estar no momento mais delicado, né? De parar e ver, poxa, o que está acontecendo na minha relação, né? Se agora eu estou mais próxima do meu parceiro, isso também pode ser uma oportunidade para mais brigas, mais conflitos, mas também pode ser uma oportunidade para a gente melhorar a nossa relação, crescer, desenvolver, eu conhecer mais o parceiro me conhecer mais, né? Então, assim, eu posso olhar das duas formas, né? Como sendo uma oportunidade para ter um problema mais sério, ou como sendo uma oportunidade para eu conhecer mais essa pessoa que está do meu lado, né? Eu acho que tá. Acho que. Exatamente. Não pode falar. Não, desculpa, pode falar, Jéssica, eu te cortei. Não, eu só ia falar do comentário da Marta, né? Essa pandemia está fazendo a gente ver as pessoas mais próximas sem filtro, né? Eu ia falar sem filtro e sem distração, né? Porque o tempo todo eu vou para o trabalho, vai comprando, e não sei o quê, internet, e se ocupando o tempo todo, né? Eu acho que o fato de estar em casa, assim, de estar mais tempo com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, faz com que a gente dê mais atenção, né? E veja as coisas de forma mais clara mesmo. É verdade. A Marta escreveu aqui: penso que a traição é uma escolha do outro, não temos culpa. O que você falaria a esse respeito? Eu acho que a traição, assim, na minha visão, né, traição é um sintoma. É um sintoma de que aquela relação não está bem. E relacionamento é sempre duas pessoas, né? Às vezes a gente tem muito essa ideia de pensar assim, a pessoa que foi lá e traiu é o malvado e a pessoa que foi traída é a boazinha, né? A vítima, coitada, né? Mas assim, é um sintoma que aquele relacionamento não estava bem, né? E as pessoas, elas traem por diferentes motivos, né? Pode trair por uma questão sexual, né? Uma questão de libido, um momento ali. E pode trair porque não tem alguém para conversar, não tem alguém para trocar, né? Se a cada momento que eu vou fazer uma partilha com meu parceiro, ele vai e me critica e fala, né, fala mal de mim ou fala mal da postura que eu estou tomando, a tendência é que eu não queira mais partilhar, né? E sempre vão aparecer outras pessoas que queiram ouvir, ser ombro amigo e tal, né? Então a gente percebe assim, traição é muito mais complexo, assim, né? Eu gosto de ver de uma forma muito mais complexa do que o bonzinho e o malvado, assim, né? Para mim faz mais sentido ver como um sintoma mesmo, né? De que aquela relação não estava bem. E tem um livro muito interessante que é As Cinco Linguagens do Amor, né? Que fala justamente isso. Cada um tem uma linguagem de receber o amor, né? De se sentir amado. E se você não aprender a comunicar a linguagem do amor do seu parceiro, você pode fazer tudo que você quiser e ele nunca vai se sentir amado, né? Então você tem que aprender qual que é a linguagem principal do amor do seu parceiro para você aprender a encher o tanque dele, né? Porque quando nosso tanque emocional fica vazio, a gente começa a abrir oportunidade de buscar fora aquilo que a gente não se sente completo, né? E não é que agiu propositalmente. Claro, existem casos e casos, mas se você está se sentindo vazia, solitária, e de repente aparece alguém disposto a falar sua linguagem do amor, pode acontecer uma traição, né? Então, esse livro eu sempre recomendo para as minhas clientes. Cinco Linguagens do Amor é maravilhoso e fala justamente sobre isso, né? Como a gente pode sempre procurar abastecer o tanque emocional do outro para que ele se sinta amado, né? Se eu estou num relacionamento e eu não me sinto amada, é isso que você falou, né? A traição pode ser um sintoma disso tudo, né? É verdade. Eu gosto muito de pensar nisso, assim, né? O que que acontecia ali naquela relação
que as coisas não estavam indo bem, né? Que as coisas não estavam caminhando bem, assim, né? O que estava faltando, assim? Às vezes é comunicação, às vezes é o casal ter mais intimidade, né? Eu não estou falando que é legal, que é bom trair, nem nada disso, né? Mas para a gente sair um pouco dessa ideia, assim, de bom e ruim e começar a ver de uma forma mais profunda mesmo, né? O que estava acontecendo naquele relacionamento. É muito comum a pessoa ansiosa, né, na relação, ela já pressionar, ela já imaginar que está acontecendo alguma coisa, então ela já começa a cercar o parceiro, começa a se sentir inferiorizada, começa, né, a controlar o parceiro. Isso faz com que às vezes a pessoa pense assim, nossa, eu não estou fazendo nada, mas eu já estou sendo tratada como se eu já tivesse, por que não fazer, né? E assim, isso desgasta a relação, sabe? Desgasta muito o relacionamento. De quando você está aqui, não aconteceu problema nenhum e você já está imaginando assim, nossa, o que que o meu parceiro vai fazer para me enganar? O que que ele vai fazer para me irritar? O que que ele vai fazer para a gente brigar? Né? É ficar, de fato, procurando problemas, às vezes, onde não tem, né? E isso, assim, a pessoa que é ansiosa, ela não faz isso porque ela quer. Ela faz isso porque ela pensa assim, ah, no que eu já sei quais problemas a gente pode vir a ter, eu já trabalho neles agora, né? Só que é trazer coisas que estão no futuro que talvez nem aconteceram para esse momento presente, né? Isso desgasta muito. Você está aqui hoje, né, no agora, pensando assim, nossa, todos os problemas que podem vir a acontecer, né? O que que vai, como essa pessoa vai me enganar, como ela vai mentir para mim, como ela vai me magoar, como vai me trair. E a gente esquece assim, do que de fato está acontecendo, né? Do que está acontecendo agora, assim, né? E aí, quando a gente pega essa situação para outro campo da nossa vida, né? Por exemplo, se eu estou ansiosa de perder o emprego daqui a um mês, o que que eu posso fazer agora? Eu posso fazer uma reserva de emergência, eu posso juntar dinheiro, eu posso me organizar financeiramente, eu posso gastar menos. Então, assim, nos nossos relacionamentos, a mesma coisa, né? Ah, se eu tenho tanto medo de ser traída assim, eu posso ir para uma terapia, eu posso falar sobre isso, eu posso conversar, eu posso pensar, ah tá, se isso acontecer, o que que eu vou fazer da minha vida, né? E aí a gente começa a ter ações diante daquele medo, né? Enquanto fica só um medo, assim, que eu nunca paro e olho, parece que ele fica muito maior do que de fato é, né? E quando eu paro e observo e vejo, tá, essa ansiedade, né, esse medo aqui, né, que tá no meu peito, me pressionando, né, me corroendo mesmo, né? Esse medo é medo de quê? Né? E quando a gente identifica de que é o medo, eu posso fazer algo a respeito, né? Com a ansiedade, assim, é o medo da prova, então eu posso estudar para a prova. Agora, se eu só ficar pensando no zero que eu vou levar na prova e nunca sentar para estudar, provavelmente as coisas vão acontecer, né? Isso é muito comum acontecer com ansioso, né? A pessoa fica tão preocupada, não tem nenhuma ação diante daquilo, né? E aí, quando acontece, ela paralisa, né? Fica nervosa e tal, mas ela não teve nenhuma ação concreta para impedir que aquilo acontecesse, né? Então, eu acho bem interessante refletir, né, de pensar. Maravilhoso. E isso está muito conectado também com essa questão da autoestima, né? Porque se a pessoa ela não se sente merecedora de ter um relacionamento bacana, né? Se ela não se sente boa o suficiente para isso, ela vai estar sempre sabotando o relacionamento, né? Então, por mais que a pessoa seja bacana, seja legal, ela nunca vai conseguir receber, né? Então ela se fecha para receber, porque ela, na verdade, nem se sente merecedora daquilo. Então, enquanto eu não curar, é que nem o tema da live, né? De onde veio esse vazio? Enquanto eu não curar esse vazio emocional, eu posso sempre receber do externo, mas eu nunca vou conseguir me sentir preenchida, né? Porque não é do externo, é do interno, né? Enquanto eu não curar a parte de mim que não se sente merecedora, que não se sente boa para receber coisas boas, eu vou estar sempre sabotando, né? Nunca vai ser suficiente, né? É verdade. Eu gosto muito dessa ideia mesmo, né? Da onde vem esse vazio, assim, né? Igual a ansiedade, às vezes esconde um medo, né? E da onde vem esse medo, assim? Essa preocupação de uma coisa que nem está acontecendo, é medo de quê? É bom, assim, na terapia a gente faz muito isso, né? É fazer essa reflexão mesmo, né? Pegar tudo que a pessoa está ansiosa, né? Todos os problemas que ela imagina que vai acontecer e começar a encarar eles, né? Olhar para eles, né?
é medo de quê que essa ansiedade está vindo, né? E como eu disse, tem ansiedade que pode ser positiva, né? Que é quando eu vejo a situação que eu tô com medo e me preparo melhor para ela, né? No relacionamento é a mesma coisa, né? Se eu tô vendo que o meu relacionamento não tá indo bem, né? Eu tô vendo que eu mal converso com meu parceiro, ou quando a gente conversa é só para briga, né? Ou em casa tá assim intolerável, né? Tá assim, como é que fala? Como se a casa tivesse pequena, né? Minúscula para duas pessoas. Então assim, eu tenho que parar e olhar para isso, né? Eu tenho que sentar e ver como eu posso melhorar. A gente vai fazer uma terapia de casal, vamos sentar e conversar, vamos abrir o jogo, né? E falar o que está incomodando e tal, né? Então é importante a gente ver o que fazer diante desse problema, né? Diante do que me deixa ansiosa ou ansioso, né? A Thaís perguntou aqui, então as pessoas ansiosas são mais ciumentas? Então, ansiedade não tem relação direta com ciúme, né? Mas o ansioso, por exemplo, no relacionamento, é aquela pessoa que vai ficar imaginando qual o problema que vai acontecer, né? Da onde que vai vir o tiro, né? Da onde que vai vir o susto. Então, pode ser que seja uma pessoa mais ciumenta por imaginar que vai ter um problema onde não tem, né? Igual eu dei esse exemplo, assim, às vezes uma pessoa aleatória foi lá e deu um like na foto do seu companheiro. Uma pessoa aleatória que nem conhece ele, que só viu a foto, gostou. E aí a pessoa ansiosa já começa a imaginar assim, ai, vai ter um caso com ela, vai terminar comigo, e vai me trair, vai me enganar, e vai mentir para mim, vai acontecer isso, aquilo. E aí pode ser que eu já tenha posturas ciumentas, né? Pode ser que eu tenha uma postura mais ciumenta, né? Ou mais insegura, igual a Karen tá falando, né? Acho que o ciumento é mais inseguro. Eu também acho que tem mais a ver com insegurança, assim, né? Que o ansioso é mais alguém que projeta coisas ruins, né? Que vai acontecer, assim, enquanto ainda não aconteceu, né? Exatamente, porque às vezes o marido ou a esposa chegou em casa, teve um dia péssimo no serviço, por exemplo, e o ansioso já está lá assim, ai, o que será que eu fiz? É, Ai, o que será que eu falei que ela não gostou? E não tem nada a ver, às vezes, com a pessoa, né? Uma coisa que foi lá no trabalho é a pessoa. Porque tem muito a ver essa questão da insegurança, né? Eu não confio em mim, eu acho que tudo eu errei. Então, assim, é uma pessoa que está o tempo todo se controlando e dificilmente consegue ser você mesma, né? Colocar a sua autenticidade, colocar a sua essência no mundo, porque ela está sempre pisando em ovos para ver o que ela tem que fazer para ser amada, né? Para ser agradável, para ser aceita. Então, enquanto eu não me amo, né? Eu continuo buscando esse controle. Não, não, eu tenho que agir assim para eu ser amada, eu tenho que fazer isso para ele gostar de mim. E enquanto você não se amar de verdade, enquanto você não aprender isso, você vai continuar repetindo esse padrão, né? Até que você resolva se acolher do jeito que você é, né? Então, se a pessoa não gostou, se você tem que se moldar para estar nesse relacionamento, esse relacionamento não é saudável, né, é. Jéssica? Ai, ó, tem um pensamento que eu gosto muito, igual você que é mãe, né? Você sabe disso. Por exemplo, para você amar seu filho, é um amor gratuito, um amor genuíno, assim. Ele não precisa tirar 10. Ele não precisa falar com um ano, não precisa, né, fazer campalhota, não precisa de nada disso, é um amor gratuito, né? E nas nossas relações, o amor genuíno também deveria ser um amor gratuito, assim, né? Eu não preciso ser uma pessoa diferente da pessoa que eu sou, né? Eu não preciso me esforçar para ser, assim, a mais bonita, mais magra, mais inteligente, mais legal, mais não sei o quê. Não, eu preciso ser quem eu sou, né? Eu preciso agir de acordo com a minha essência, né? E toda vez que a gente está muito no outro, assim, né? O que que eu vou fazer para o outro ser feliz? O que que eu vou fazer para o outro gostar de mim, né? Para o outro olhar para mim, não querer me largar, não querer me abandonar, alguma coisa assim. Tá vendo? Eu estou mais distante da minha essência, né? E quanto mais próximo da nossa essência, mais o amor vem gratuito, né? Mais o amor vem genuíno. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim que quanto mais a gente se distancia, mais demorado é o caminho de volta, né? Então a gente precisa, igual isso, o que está me deixando nervoso, o que está me deixando ansiosa, por que esse relacionamento agora ficou o centro da minha vida, que eu fico pensando assim, se eu perder, acabou tudo, né? Eu não tenho mais para onde ir. Então, assim, é necessário fazer esse caminho de volta mesmo, né? O que, que é bom para mim? O que, que eu quero na minha vida, né? E a outra pessoa só vem para complementar, né?
eu já sou feliz e a pessoa vem para ser feliz comigo, né? E não assim para me fazer feliz. Eu acho que essas ideias assim tiram o peso mesmo, né? E a gente começa a não ter tanto medo dessas coisas, assim, se perder o emprego, se o relacionamento acabar, se a pessoa separar, se tiver algum problema, alguma crise, alguma coisa assim, né? Lógico que vai dar uma mexida, né? Vai dar uma desestabilizada, mas eu vou seguir, né? Porque a minha essência está aqui intacta, né? O meu objetivo, o meu propósito de vida está aqui intacto, né? Eu acho legal isso, né? Que o amor vem gratuito, né? Vem genuíno. E o amor por mim deveria vir gratuito e genuíno também, né? Por você mesmo. E isso é muito lindo, Jéssica, porque enquanto eu não me amar, não me aceitar, não me acolher, dificilmente o outro vai, né? Porque eu tô nessa posição de crítica a mim mesma. Então eu fico me policiando para não cometer nenhum deslize, né? Tem que ser gratuito, né? Tem que ser um amor que acolhe você mesmo do jeito que você é, né? E a Thaís até perguntou aqui, como que eu posso preencher como as pessoas podem preencher esse vazio emocional? É justamente isso. É você aprender a se amar, é você aprender a se acolher, é você aprender a ser a sua melhor amiga, né? A aceitar as suas falhas e as suas qualidades. E ser gentil com você mesma, né? Então, não ter medo de ser autêntica, de colocar sua voz, de colocar sua verdade, né? Então, acho que tudo isso ajuda a preencher esse vazio emocional. Preenche com aceitação, né? Quando a gente olha para si e se aceita da forma que é, né? E se aceitar da forma que é, não significa que eu não vou fazer nada para ser a minha melhor versão, né? Para trabalhar nos meus ideais, nos meus propósitos, nas minhas metas, né? Mas primeiro eu aceito quem eu sou, né? Aceito as minhas potencialidades, as minhas capacidades e daí eu vou para a vida, né? Então eu gosto muito dessa ideia de se aceitar, né? Se aceitar assim com as qualidades, com as potencialidades, né? Com a parte boa, mas me aceitar da parte que eu não gosto também, da parte que eu julgo veia, né? Da parte dos meus problemas, dos meus defeitos, né? Esse vazio ele se preenche de você, né? Quanto mais eu olho para si, mais esse vazio se preenche, né? E quem quiser se aprofundar nesse assunto, pessoal, a Jéssica vai fazer um workshop muito legal, né? A ansiedade e os relacionamentos. Ela vai falar um pouquinho pra gente como que é, né? Quem quiser participar. É mesmo, gente. Ó, para quem quiser saber mais informações, né, o ingresso com desconto, acho que até o final desse mês, dia 31, se eu não estou enganada. E todas as informações estão no link da minha bio no Instagram. É Jéssica Faia Psicologia. Vocês podem entrar lá e olhar, assim. No workshop a gente vai falar disso muito mais profundamente, né? E vai ter uma série de exercícios práticos para você saber o que agir, né? Como fazer com essa questão da ansiedade e dos relacionamentos, né? Vai ter quase 2 horas de workshop, vocês também vão ter material de apoio, né? Para levar para casa, tudo que a gente discutiu, e os exercícios para fazer também. Vamos fazer durante o workshop e vai ter exercício para fazer em casa, né? E aí, qualquer dúvida, assim, quem tiver alguma dúvida, tanto antes do workshop, né? Como quem comprar o workshop tiver alguma dúvida depois, vai poder tirar as dúvidas comigo. Ah, que Sejam todos legal. muito bem-vindos. Bem-vindas, né? Porque o workshop é só para mulheres. Para os homens que estão assistindo e quiserem fazer, aí a gente combina um workshop individual, né? Mas esse do dia 12 é só para mulheres. Ah, muito bom. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Parabéns, Jéssica. Desejo muito sucesso na jornada. Você é um profissional excelente. Dá para ver o quanto conhecimento você tem para dividir com a gente. E estou sempre aqui para você. A gente tem 5 minutinhos, né? Eu também queria agradecer muito, assim, a sua presença aqui hoje. Nossos comentários foram muito ricos, assim, a gente aprendeu muito. E muito obrigada mesmo. E espero que a gente faça várias outras lives, né? Foi um prazer imenso estar aqui. Prazer é meu. Gratidão, viu? Obrigada a todos pela presença. E para quem não me segue, meu Instagram é Mariana Jordanov com Y, vai ver no final. E é um prazer ajudar as mulheres aí, essas mulheres maravilhosas, a aprenderem a se amar
Ah, também. é verdade. Quem tiver com dúvida como escrever o nome dela, tem lá na foto no meu Instagram, né? A Mariana tá marcada, vocês podem ir lá, né? Clicar e procurar ela, né? Ela também faz um trabalho super incrível com mulheres e nessa linha de empoderamento, né? Por isso que essa conversa de hoje, assim, tem tudo a ver, né? Tem, tem sentido, né? Muito obrigada, Mariana, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que estão aí até agora, né? Muito obrigada pela participação. Obrigada. Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau.